O que Alex de Souza jogou no Fenerbahçe foi brincadeira. Chegando a ter uma estátua no clube turco, ele era um meia ofensivo que marcava tantos gols como os centroavantes dos times que passava. Para você ter uma ideia, foram mais de 421 gols ao longo da carreira, um número maior que Ronaldo Fenômeno, além de 363 assistências, mais que Johan Cruyff. Sim, Alex foi um dos maiores na sua posição na história. Seus números e jogadas comprovam isso. Fica claro, seus passes eram dignos de gênio, um poder animal de visão de jogo. Ele se recusava a fazer gols feios, cada um mais lindo e absurdo que o outro. Pode perguntar para qualquer palmeirense ou então para os cruzeirenses. Alex é como Maradona, é como Pelé, Puskás, gigante, comentou o Neto, ídolo do Corinthians. O que Alex jogou foi fora de série. O que ele fazia com a bola no pé, poucos conseguiram fazer igual. Poucos chegaram perto da sua habilidade. Sabe por quê? Porque Alex foi um gênio do futebol, um craque, absurdo, um maestro de ouro. Mas ouvindo isso, alguém que não acompanhou de perto a carreira de Alex pode estar se perguntando: por que ele não foi mais longe? Simples, porque nosso craque não se calou perante a corrupção do futebol. Segundo ele mesmo, eles tentaram me destruir de todas as maneiras possíveis. O perseguiram na Itália, no Brasil e até na Turquia. Mesmo assim, ele continuou a falar e continuou a encantar. Ronaldinho Gaúcho chegou a dizer que Alex era um gênio e que foi um dos melhores com quem já jogou. Mesmo no meio daquele caos, ele continuava a performar e elevar seu nome. Mas chegou em um ponto que não dava mais. Depois de tanta pressão, depois de tanta perseguição, ele caiu e não se levantou mais. Nascido em Curitiba, mas criado em Colombo, Alex teve uma infância dura, com seus pais trabalhando muito para poderem sustentá-lo. A maior parte da família do craque era corintiana, mas o pequeno tinha uma enorme paixão pelo Curitiba. Em 1985, o clube paranaense chegou na final do Campeonato Nacional, contra o Bangu, do Rio de Janeiro. Esse jogo foi histórico, uma das poucas vezes que as torcidas dos 4 grandes clubes do Rio se uniram para apoiar outro time. 91 mil torcedores abarrotaram o Maracanã naquele dia, torcendo para o Bangu. Só que o Coxa não tinha nada a ver com aquilo e venceu o jogo, conseguindo seu maior título da sua história até hoje. Alex não tinha TV em casa, mas ele ouviu tudo pelo radinho velho do pai e vibrou muito com a conquista do seu time. Anos depois, ele entrou na base do Curitiba, sabendo que poderia se tornar um grande jogador. Na sua primeira peneira, aos 10 anos de idade, ele conseguiu ser o único a se destacar, mesmo disputando com 300 outros garotos. Ele foi chamado pelo professor Miro, que o aconselhou a praticar mais o futsal. Com o passar do tempo, Alex estava mais rápido, tinha mais molejo e estava ainda mais técnico. Ele se destacava muito, já que tinha uma habilidade fora de série. Seus passes eram refinados, seus gols belos, tudo parecia conspirar para ele. Alex dava cadência ao jogo, sabia quando acelerar e deixar o jogo mais lento, sabia a hora certa de arriscar um passe mais longo e a hora de tabelar. Ele era um verdadeiro maestro. Alex tinha como inspiração outros 2 gênios do futebol, Zico e Sócrates, jogadores lendários que fizeram parte de uma das seleções mais técnicas e absurdas do nosso futebol, a seleção de 1982. Com o rebaixamento do Curitiba em 89, o time começou a lutar para arrumar as contas, já que a dívida só crescia. Então, o poder de investimento do elenco despencou, assim como os investimentos na base. Depois de alguns anos lutando contra a falta de dinheiro, o clube chegou em um ponto que precisou chamar quase todos os meninos da base para compor o elenco principal do time. Mas Alex era muito jovem, só tinha 16 anos, então preferiram mantê-lo mais um tempo nas categorias de base. Porém, não teve jeito. Com Alex destruindo no sub-20, o treinador do Curitiba decidiu chamar o garoto apenas para os treinos no profissional. Essa era a ideia, chamá-lo naquele momento e usá-lo no ano seguinte. Só que Alex nem quis saber, simplesmente destruiu nos treinos e obviamente foi chamado para jogar no elenco principal. No dia 2 de abril, ele fez sua estreia pelo profissional no Campeonato Paranaense contra o Irati e ele começou da melhor maneira possível, uma assistência para o gol e grandes lances
que lhe renderam em pouco tempo o apelido de Menino de Ouro. O primeiro gol saiu em 7 de junho, na goleada de 4-0 sobre o Matsubara. Paulo César Carpegiani, técnico do Curitiba na época, foi um dos responsáveis por lançar Alex no time titular e fazer com que o jovem crescesse de produção ao deslocá-lo para a meia esquerda, possibilitando a criação de jogadas e chances de gol. Com aquela mudança, o craque começou a fazer gols a rodo. Foram lindas jogadas com o mesmo desfecho: golaço. Jogando na Série B, o clube enfrentaria o rival Atlético Paranaense. Se vencesse, estaria na Série A do ano seguinte. Alex foi titular e amassou o adversário. Ele ainda marcou um gol em chute de fora da área e deu um passe sensacional para Paquetino marcar na vitória por 3-0, que garantiu o acesso do Coxa à Série A do Campeonato Brasileiro. O Furacão também subiu naquele ano. Em 1997, o jogador veio com tudo, mas seu time era muito fraco. Mesmo assim, Alex era absurdo demais. Passava pelos adversários como se não fossem nada. Às vezes, parecia que estava morto dentro de campo, mas do nada ele arranjava uma jogada fora de série, arrancava, dava um chute no gol, ele fazia alguma coisa que sempre assustava o adversário. Nessa temporada, foram 15 gols em 24 partidas. Mesmo assim, nesse ano, não conquistou nada, mas o Corinthians e o Palmeiras se interessaram pelo seu futebol. Afinal, ele era um jovem de 19 anos que já era o craque e capitão do seu time. Ele se destacou demais. Os dois clubes fizeram propostas parecidas, mas o Alviverde estava em processo de reformulação após o timaço de 96, principalmente após a saída de Djalminha, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. O clube também era patrocinado pela Parmalat, vivia seu auge, e junto de Alex, Felipão também viria. Ele tinha acabado de levar o Grêmio à sua era de ouro. Agora, se decidisse ir para o Corinthians, ele teria de competir pela vaga de titular com Marcelinho Carioca, que jogava muito na época, e também com Ricardinho, que se juntaria àquele time lendário. Por isso, preferiu o Alviverde Paulista. Antes de chegar no novo clube, ele teve a sua primeira convocação para a seleção no Mundial Sub-20. Nas primeiras fases, o Brasil foi dominante, graças à maestria de Alex. Nas oitavas, enfiou uma goleada histórica na Bélgica por 10-0, com 3 gols de Alex e 2 assistências. Seus gols foram sem precedentes, um mais lindo que o outro. O garoto jogou demais aquele jogo. Sem a menor dúvida, foi uma das partidas mais belas de um jogador que se tem registro. Mas nas quartas, perderam de 2-0 para a Argentina. Alex chegou no Verdão como uma promessa vinda do Curitiba, mas no seu time paranaense a pressão era muito menor. Mesmo assim, o craque jogou demais e foi destaque da equipe, se tornando um dos artilheiros e o principal jogador, recebendo a camisa 10. Nessa primeira temporada, eles foram vice-campeões do Brasileiro, atrás do Vasco de Edmundo. Só que no ano seguinte, não conseguiu o mesmo desempenho. Quando ele jogava bem, todos diziam que seria o novo Maradona, mas quando jogava mal, era xingado e destruído pelos torcedores. Ali não existia meio termo. Eles não entendiam que ele era apenas um jovem jogador que oscilava como qualquer outro. Nesse clima, Alex foi campeão da Copa do Brasil de 98, mas só iria mudar o jogo de verdade no segundo semestre daquele ano, em um curioso episódio. Quando o Felipão divulgou a numeração dos jogadores para a disputa da Copa Mercosul, Alex recebeu a camisa 20. O número 10 foi para Rogério, que na teoria iria compor o meio de campo com Galeano, César Sampaio e Zinho no time titular. Alex ficou intrigado. O que será que Felipão queria com aquilo? E pouco tempo depois, foi parar na reserva em um jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Após o intervalo do jogo, sem gols, Felipão pediu para Alex se aquecer. Chegou perto do seu auxiliar, a uma distância que Alex pudesse ouvir, e comentou: "Vou colocar o Alex." Mas qual Alex será que vai entrar? O que nos ajuda ou atrapalha? Quando o craque ouviu aquilo, ficou maluco da vida e pensou: eu vou mostrar pra ele qual Alex vai entrar. Depois disso, eu só posso dizer que Felipão nunca mais duvidou do jogador e em campo, com apenas 4 minutos, mostrou seu valor e fez o gol da vitória por 1-0. O fato é que anos depois, o próprio Felipão confessou que tinha feito aquilo de propósito. Sabia que ia mexer com o ego do atleta, porque ele entendia a qualidade de Alex e estava querendo tirar seu máximo. A partir daí, o craque jogou
jogou demais. Na Copa Mercosul, Alex foi o artilheiro, com partidas lendárias e jogadas épicas. Nada parecia para ele. Alex disputou incríveis 71 jogos naquela temporada e marcou 20 gols, além de ter recebido sua primeira convocação para o time principal da seleção brasileira, já comandada por Luxemburgo, após a saída de Zagallo. Depois do título do Mercosul, o Verdão estava classificado para a Liberta. Com aquela experiência, eles poderiam sonhar com o maior título continental. É a hora de seguir rumo ao sonho da glória eterna. Desde que havia chegado no Verdão, Alex dizia que ganharia a Libertadores pelo Palmeiras, e aquele era seu momento, porque só chegar qualquer um conseguia, mas vencer só o melhor time da América do Sul poderia. Será que aquele time era o melhor? Será que Alex era um craque merecedor daquele título? Em 1999, Alex não jogou bem, ele jogou em outro patamar. Ele desbancou qualquer adversário que entrou em seu caminho. Ele elevou esse escudo ao ponto mais alto que poderia chegar. Alex jogou demais e foi eleito o Rei da América, título de melhor na competição. Ele fez jogadas animais, virou goleador na hora que o time mais precisava de um, no mata-mata. O Alviverde passou pelas oitavas pelo então campeão do torneio, o Vasco, com 2 gols de Alex, um deles golaço em tabelinha com Paulo Nunes. Venceram por 4-2 em pleno São Januário. Isso garantiu o time nas quartas contra o maior rival, o Corinthians. Mas o Palmeiras venceu com facilidade. Nas semis, Alex fez um recital, 2 gols contra o River Plate na vitória por 3-0 no Palestra Itália. A final seria contra o Deportivo Cali. No primeiro jogo, derrota por 1-0, mas no segundo, vitória por 2-1, o que levou aos pênaltis, que o Palmeiras venceu. Alex foi o artilheiro do time na competição com 4 gols e também o artilheiro do Paulistão daquele ano com 12 gols, jogando como nenhum outro, e a torcida parou de pegar no seu pé. O time paulista jogava muito bem, tudo isso passava pela qualidade do seu meio de campo, comandado por Alex, que jogava como um maestro regendo sua orquestra. Alex foi convocado para a Copa América, onde o Brasil venceu de forma invicta, e também foi chamado para a Copa das Confederações de 99, onde jogou muito e foi vice-artilheiro com 4 gols e lindas jogadas. O Brasil perdeu a final para o México por 4-3. Nesse ano, Alex jogou tanto que foi eleito o melhor jogador da América do Sul. O ano só não foi perfeito porque o Palmeiras perdeu o Mundial de Clubes para o Manchester United. O que foi engraçado desse jogo é que o time inglês era o campeão da tríplice coroa da Europa, mas o Palmeiras dominou o jogo completamente. Alex fez até um gol, mas foi mal anulado. O Verdão perdeu aquela partida, dando adeus ao sonhado título. Mesmo assim, o ano foi espetacular. Tudo estava dando certo para o craque. Tinha acabado de assinar com a Puma, se casado com a filha do presidente do Curitiba, mas no pré-olímpico ele não foi contemplado com a camisa 10, porque Ronaldinho recebeu. Mesmo assim, um jornal brasileiro disse: Ronaldinho sempre dá um jeito de chegar na bola, mas Alex é diferente. Quase parece que é a bola que procura um jeito de chegar até ele. Depois de tudo isso, ele saiu de férias, mas antes mesmo de poder voltar, Felipão o ligou pedindo para ele retornar. Afinal, o Palmeiras enfrentaria o Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo e precisava do seu maestro. Alex voltou e marcou um hat-trick na partida, vencida por 3-1. Quando voltou de férias, o Verdão venceu o torneio passando o carro por cima de todos os seus adversários. Na Libertadores, o Palmeiras vinha forte mais uma vez, com Alex fazendo aquele time jogar bonito. Passaram pela fase de grupos sem menor problema, oitavas também, mas nas quartas, o Corinthians, o maior rival do Verdão, estava mordido e faria 2 jogos sensacionais contra o Alviverde, jogos esses que foram considerados os maiores derbys de todos os tempos, jogos eletrizantes e lendários. No primeiro, vitória alvinegra por 4-3, com um gol de Alex. No segundo, triunfo alviverde por 3-2, outro gol de Alex e mais uma decisão por pênaltis. Alex fez o seu e Marcos garantiu o Verdão na final ao defender a cobrança de Marcelinho Carioca. O estádio explodiu e os corintianos não acreditavam na segunda eliminação no mesmo ano para o maior rival. As semis seriam contra o temido Boca Júnior de Riquelme. O Verdão conseguiu segurar 2-2 na La Bombonera. No Morumbi, empate em 0-0, que resultou em pênaltis, como no ano anterior.
mas neste, Roque Júnior e Asprilla perderam e o Palmeiras era derrotado, sendo desclassificado. Só que mesmo assim, Alex não se abateu e continuou em ritmo impressionante. E o melhor foi que a equipe do Parma, que na época também era patrocinada pela Parmalat, decidiu contratar Alex. Nesse momento, a empresa diminuiu os investimentos no Palmeiras e focou no Parma. Por 8 milhões de dólares, Alex se transferiu para a equipe italiana, número maior que Ronaldo Fenômeno quando saiu para o PSV 5 anos antes. Ouvindo essa história, você pode pensar que estou falando do melhor jogador de todos os tempos. Afinal, o que ele estava jogando era absurdo, mas o que aconteceu com ele para não deslanchar e não ser conhecido como um dos melhores? Naquela época, os grandes jogadores eram recebidos nos aeroportos, assim como hoje, mas quando Alex chegou, ninguém o esperava, nem mesmo os agentes do Parma. O craque não estranhou, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Ele foi chamado para uma reunião com a diretoria do clube. Eles falariam em inglês. Mesmo assim, Alex levou sua esposa, que falava italiano, para prevenir qualquer mal-entendido. Durante a reunião, 2 agentes do clube comentaram em italiano, bem baixo, entre eles dois, que Alex nem se iria apresentar à torcida e que iriam emprestá-lo o mais rápido possível ao Verona, equipe da segunda divisão. O pior não foi isso. O seu salário seria pago por meio de uma empresa offshore sediada no Uruguai. Esse tipo de empresa não é ilegal, porém é um jeito mais fácil para quem supostamente pretende fazer lavagem de dinheiro. E nós sabemos bem como o futebol funciona. A esposa de Alex se levantou e, gritando, perguntou se eles tinham enlouquecido para querer emprestar um dos melhores do mundo a um clube de segunda divisão. Alex se recusou a ir para o Verona ou qualquer outra equipe da segunda e até tentou impressionar o técnico Alberto Malessani, mas ele não queria o futebol do atleta, chegando a dizer que não entendia o motivo de sua compra. Depois de muita luta de Alex, conseguiu ser emprestado para o Flamengo. Antes de ir para o Mengão, Alex disputou as Olimpíadas, mas a equipe foi eliminada por Camarões nas quartas. Em qualquer país, perder as Olimpíadas era comum, mas no Brasil, naquela época, não, porque não tínhamos nenhuma medalha de ouro e a pressão era extrema. Foi uma boa geração, mas sabíamos que muitos ficariam para trás depois daquele momento. Alex também bateu de frente com o responsável pela seleção na época, chegando a dizer que ele nunca dava apoio e que preferia andar pela Vila Olímpica bêbado do que os ajudando. Depois disso, a CBF ficou no pé dele para sempre. Alex chegou ao seu novo clube, mas naquele momento, o Flamengo nem de longe era o que é hoje. O clube era completamente mal administrado, com salários atrasados, contratações no mínimo estranhas, vexames constantes e ainda por cima, nessa época, não só o Flamengo, mas todos os times do Rio abominavam tática, treinos e coisas complexas. Em resumo, as palavras de Romário definem o futebol carioca naquele momento. Nunca gostei de treinar. Eu fugia dos treinos. Todos riam, mas isso dizia muito da falta de qualidade e da algazarra que estava acontecendo. Depois de 47 dias no clube, com 3 gols em 12 jogos, com participações muito ruins e o principal, salário atrasado, ele rescindiu o contrato com o Urubu. Conseguiu ser emprestado para o Palmeiras, mesmo que fosse por poucos meses. Ele queria voltar a jogar pelo clube que viveu os melhores momentos. Ele não faturou títulos e disputou outra Libertadores, chegando até as semis. Durante esse conturbado período, o craque não conseguiu ter uma sequência positiva. Mesmo assim, foram 4 gols, 7 assistências em 12 jogos. Mas era hora de voltar ao Parma e tentar uma saída. Quando chegou na Itália, o Parma disse que não pagaria o bônus de assinatura de contrato que havia firmado com ele e que o emprestaria para algum clube na Itália. Todos disseram para Alex não fazer aquilo, mas ele decidiu processar a Parmalat, dona do Parma. Aí a tempestade estava montada. A empresa era extremamente poderosa, não só na Itália, mas em muitos outros países fora da península. Alex voltou ao Brasil e achou uma brecha no contrato para assinar com o Cruzeiro, mas a CBF disse que essa brecha não existia e proibiu de jogar. Alex levou seu caso à CPI do futebol, que na época investigava a Parmalat. A CPI investigava uma possível lavagem de dinheiro na compra do meia Alex, dinheiro esse que nunca teria sido declarado aos cofres públicos. Com isso, Alex conseguiu sua oportunidade para jogar pelo clube mineiro. O meia fez algumas partidas, mas o ano já estava acabando e a FIFA decidiu rescindir seu contrato com o clube mineiro por conta do Parma. O time teria falsificado sua assinatura em alguns papéis que diziam que ele não teria rescindido com o Parma.
O que posso dizer é que a FIFA o baniu do futebol. Naquele momento, Alex pensou que tinha acabado sua carreira ali, mas depois de uma minuciosa verificação nos papéis, supostamente assinados por ele, descobriram que eram falsos. Alex podia voltar. Decidiu voltar ao Palmeiras, pensando na Copa do Mundo. Alex reestreou pelo Palmeiras em fevereiro de 2002, no torneio Rio-São Paulo, e já marcou um gol em sua segunda partida, no triunfo sobre o Santos por 2-1. Em março, marcou 2 na vitória por 3-2 sobre o Fluminense e no dia 20 de março fez um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro. Alex estava novamente no seu auge. O maestro tinha voltado. Na vitória por 4-2 sobre o São Paulo, Alex recebeu na entrada da área. Enfiou para Cristian no comando de primeira, para Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, deu um chapéu, Alex, golaço! Chapelou o zagueiro Emerson, chapelou o goleiro tricolor Rogério Ceni e mandou a bola para o gol. Foi fantástico, foi artístico, empolgante, único. Esse gol parecia ser sua chave para a convocação em 2002. Alex estava na sala com sua esposa, esperando a convocação. Todos já sabiam que ele tinha sido convocado, afinal, Felipão já tinha praticamente dito aquilo para o próprio Alex nos últimos jogos amistosos. Mas quando acabou a convocação e Alex não tinha sido chamado, ele saiu de sua casa e começou a chorar. Sua esposa, muito emocionada, foi até ele e disse que estava grávida, mas pretendia contar depois da sua convocação. O pior ainda não aconteceu. Depois de tanto estresse, a esposa de Alex passou mal e acabou perdendo seu bebê. No entanto, Emerson havia se machucado e todos esperavam novamente Alex. Mas Ricardinho foi chamado, jogador que havia sido muito pouco convocado nas eliminatórias. É como se alguém, ou muitas pessoas influentes, não quisessem que Alex fosse para a Copa, como se lutassem contra ele. Naquele momento, o craque pensou em desistir, pensou em parar e acabar com o futebol na sua vida. Ainda por cima, a FIFA decidiu que ele deveria voltar para a Itália, sim, ao Parma. El toque de Rivaldo para Maicon, coloca el centro para que llegue Guillermo, acompaña también a Ale. ¡Qué golazo! ¡Gol! No Parma, Alex conseguiu uma transferência para o Cruzeiro. Aquilo aliviou sua mente, já que não queria se manter no clube. E aí, a coisa mudaria de figura. Ele pegou um time que não ganhava o campeonato há 37 anos e os levou a uma tríplice coroa sem precedentes na história do país, marcando 39 gols e dando 40 assistências. Exatamente, foi isso que você ouviu. Foram 79 participações em gols em uma única temporada. Um número que nem Kylian Mbappé conseguiu alcançar nas suas temporadas de sucesso no PSG. Enquanto o mundo estava focado em estrelas europeias como Henry e Nedved, Alex de Souza estava iluminando o futebol brasileiro de uma forma impressionante. Não só ele liderou o Cruzeiro à conquista do Campeonato Brasileiro, mas também a vitória na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro, algo nunca antes feito pelo clube. E o mais incrível é que ele jogava como meio-campista, o que torna suas estatísticas de gols e assistências ainda mais impressionantes. Em uma época em que os números de jogadores ofensivos são frequentemente usados como métricas de grandeza, Alex superou as expectativas e carregou seu time nas costas. Se ele tivesse jogado na Europa, é provável que a conversa sobre o melhor do mundo em 2003 tivesse sido bem diferente. Alex foi a definição de um maestro, controlando o meio de campo e sendo o cérebro por trás de cada jogada ofensiva do Cruzeiro. Sua inteligência, visão de jogo e habilidade técnica faziam dele um jogador completo que influenciava diretamente o resultado das partidas. Infelizmente, ele não recebeu o reconhecimento que merecia no cenário global. Fizeram uma injustiça com Alex em 2003. Ele deveria estar brigando pelo título de melhor do mundo. Eles focam muito na Europa. O que ele fez no Brasil foi uma coisa de outro mundo, disse Zico. No entanto, apesar da admiração de quem o viu jogar, Alex nunca sequer foi indicado para a Bola de Ouro, nem naquele ano, nem nunca. Mesmo depois de se transferir para a Europa e, sem dúvidas, jogar ainda melhor, ele foi ignorado. Mesmo depois que ele ganhou a Copa América pelo Brasil, sendo não só o capitão, mas o melhor do torneio. Mesmo depois que ele recusou o Barcelona
e foi jogar no Fenerbahçe, ele acabou sendo expulso do time quase que como um cachorro, simplesmente porque o treinador tinha ciúmes dele. Quando eu digo que ele foi sabotado, estou falando sério. Afinal, o mundo preferiu ignorar um jogador que estava arrebentando tudo. Esta é a história de como Alex foi sabotado e destruído pelo futebol. Se ainda não assistiu a primeira parte dessa história, corre lá e depois volte aqui para entender como Alex chegou neste ponto. Aproveite, deixe seu like no vídeo para apoiar eu sempre postar mais e mais conteúdos. No ano anterior à sua chegada, o Cruzeiro terminou em 21º lugar no campeonato e quando Alex foi contratado, recebeu apenas um contrato de 3 meses. O time estava em decadência, com apenas 3 vitórias em 12 partidas. A situação era crítica e poucos esperavam uma virada tão drástica. Mas então, Alex fez sua estreia e tudo mudou. De repente, o Cruzeiro estava goleando o Vasco da Gama por 4-0 e só não avançou para a fase eliminatória do Campeonato Brasileiro por causa do saldo de gols. Nessa época, o campeonato ainda não era disputado em pontos corridos. O impacto de Alex foi imediato e inquestionável, levando à renovação rápida de seu contrato. Ele reacendeu a chama de esperança de um clube que há muito tempo havia esquecido como era sonhar grande. Sob sua liderança, o Cruzeiro começou a se transformar. Ele não apenas trouxe sua incrível técnica e visão de jogo, mas também sua habilidade de levar o desempenho de seus companheiros. A mentalidade do time mudou e o que antes parecia impossível tornou-se um objetivo alcançável. O Cruzeiro, que estava à beira do fracasso, agora estava competindo com os grandes novamente. Ele não só foi a peça-chave para essa reviravolta, mas também se consolidou como maestro do time. Essa era só uma amostra do que seria capaz de fazer na temporada seguinte, quando lideraria o clube à histórica conquista da Tríplice Coroa. No ano seguinte, Alex fez algo que desafiou todas as expectativas. O Cruzeiro não ganhava o Campeonato Mineiro há 5 anos e quando o capitão da equipe saiu, a responsabilidade recaiu sobre Alex. Ele não apenas aceitou o desafio, ele o dominou, marcando 9 gols e dando 9 assistências em 11 partidas. Ele não apenas se tornou o artilheiro do clube, mas também o maior assistente da competição. Nos jogos decisivos contra seu maior rival, o Atlético Mineiro, Alex marcou 2 gols e deu 2 assistências. O Cruzeiro não apenas conquistou o título, como fez isso sem perder uma única partida. Depois do título, a torcida do clube começou a acreditar que poderiam chegar forte no Brasileiro, mas o principal objetivo da temporada era a Copa do Brasil. Nas quartas, eles encararam o Vasco da Gama. Alex foi com tudo e o Cruzeiro venceu o primeiro jogo com gol e assistência do craque e empatou no segundo com outro gol dele. O mais engraçado é que todos acharam que aquele deveria ter sido sua melhor partida do torneio, mas na final, contra o Flamengo, a coisa seria outra. No Maracanã, a torcida do Urubu cantava alto, empurrando seu time contra o visitante. Mas no segundo tempo, Alex fez um gol que calou o estádio, um gol de calcanhar que fez o Maraca ficar em silêncio, porque aquele era o Alex, jogador que deixava todos sem o que dizer. No segundo jogo no Mineirão, ele deu assistência para os 3 gols do Cruzeiro, dando assim o título da Copa do Brasil para a Raposa. O time, que vinha sem forças nas últimas temporadas, naquela já possuía 2 títulos, tudo graças a Alex. Ele era incrível. No Brasileiro, eles acumulavam 15 jogos e apenas 2 derrotas. Em ambas, Alex não estava, mas o time do Cruzeiro entrou no campeonato sabendo que tinha feito seu ano com seus 2 títulos. Só que à medida que iam avançando, todos foram percebendo que eles poderiam abocanhar mais um título naquele ano. E foi exatamente isso que fizeram. Alex marcou 23 gols e deu 15 assistências. Como diria um jornal na época, ele estava cabeça e ombros acima do resto. Como um mestre de xadrez que conseguia ver o que aconteceria 5 movimentos à frente. Ele era tão bom que o Cruzeiro destruiu todos os recordes à vista. Mas no último jogo do Cruzeiro no ano, Alex precisava marcar 5 gols para igualar o recorde de Ronaldo Fenômeno de maior número de gols em uma única temporada pelo Cruzeiro. Coincidentemente, Ronaldo era o único jogador na história do clube a ter feito 5 gols em uma única partida. E isso aconteceu contra o Bahia, o mesmo time que Alex estava prestes a enfrentar. E o que Alex fez? Ele marcou 5 gols.
igualando o recorde de Ronaldo e consolidando-se seu lugar na história. Como Alex disse em uma entrevista coletiva: quando o time entrou em campo, eu já sabia que íamos vencer. Aquilo tudo que ele estava fazendo era coisa de outro mundo, e o mais engraçado era que ninguém reconhecia isso. No ano anterior, Felipão tinha deixado de convocar Alex para a Copa do Mundo de 2002. Ele tinha perdido seu filho, que nem tinha nascido, e agora lá estava ele, acabando com todo mundo. Como diria um comentarista naquele ano, não estou exagerando quando digo que Alex é o melhor do mundo. Não só deveria estar jogando pela seleção, como deveria ser Alex e mais 10. Ele deveria ser o primeiro nome da lista. O então técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, até o chamaria para a Copa das Confederações. Ainda assim, depois disso, disse: eu tenho o melhor lateral esquerdo do mundo, Kleberson, Ricardinho e Gilberto, e se eu vou convocá-los para jogar, não faz sentido escalar Alex também. Anos depois, Alex revelou que pensou após a conquista da Tríplice Coroa com a Raposa a seguinte coisa: se eu não vou jogar na seleção depois de tudo que eu fiz aqui, então nunca vou ter chance de jogar. O que você acha que aconteceu? Parreira deixou Alex no banco e deu poucas oportunidades para ele jogar, e assim o Brasil foi eliminado da Copa das Confederações. Quando estava de volta ao Cruzeiro, renegociou o contrato e a partir dali começou a ganhar 10 vezes mais. Na realidade, quando Alex chegou na Raposa em 2002, ninguém acreditava nele depois dos escândalos envolvendo o Parma. Por isso, seu contrato foi muito pequeno. A renovação em 2003 também não tinha sido muito boa para ele, mas depois que ele deu 3 títulos para o time, eles precisavam o recompensar. Por isso, seu contrato teve um aumento tão expressivo. Afinal, a qualquer momento, um clube europeu poderia tirar Alex da Raposa. Nos próximos 6 meses seguintes, eles venceram o Campeonato Mineiro de novo, mas foram eliminados da Libertadores. Depois disso, o Barcelona apareceu e tentou sua contratação. Assim como o Fenerbahçe, Alex sabia que se aceitasse o convite do clube turco, ganharia mais dinheiro. Porém, seria esquecido pela seleção e do grande público também. Só que ele passou a seguinte coisa em sua cabeça: eu estou jogando em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Em 121 jogos, fiz 125 gols, conquistei 3 títulos em uma única temporada. E mesmo assim, nem a seleção olha pra mim. O que estava passando na cabeça de Alex era simples: eles não vão me olhar, não importa o que eu faça. As negociações com o Barcelona se complicaram e o craque decidiu ir para o Fenerbahçe. Antes de ir, tinha a Copa América pela frente. Alex foi convocado e fez história. Conseguiu fazer 1 gol e 6 assistências, quebrando o recorde de assistências do torneio, que foi vencido pelo Brasil. Alex voltou sua atenção para a Turquia, com um objetivo claro: liderar o Fenerbahçe a mais 2 títulos consecutivos da Liga, algo que o clube não conquistava há 30 anos, e ele cumpriu a promessa. Alex jogou cerca de 2.700 minutos, marcou 24 gols e deu 16 assistências, com uma participação de gol a cada 67 minutos em média. O Fenerbahçe sagrou-se campeão e Alex foi eleito o jogador do ano. Ele estava até cotado para integrar a seleção brasileira na Copa das Confederações, mas uma lesão o afastou da competição. Na temporada seguinte, a história foi diferente. Em vez de marcar 24 gols, Alex deu 24 assistências e ao invés de 16 assistências, ele balançou as redes 16 vezes. No entanto, apesar do seu desempenho brilhante, o Fenerbahçe perdeu o título para o Galatasaray na última partida da temporada, o que provocou tumultos e uma situação em que Alex foi cercado pelos torcedores. Mas na Champions, ele foi ainda melhor. Marcou 3 gols e deu 2 assistências, o que levou um dos companheiros de Alex a dizer: para cada 10 partidas que jogamos, Alex decide em 9. Ele estava encantando a Europa pela primeira vez, já que sua passagem pelo Parma havia sido conturbada. Depois de uma temporada sem troféus, para Parreira, foi muito fácil não convocar Alex para a Copa de 2006, e foi exatamente isso que ele fez. Naquele momento, Alex era o jogador brasileiro que mais havia atuado com a camisa amarelinha e nunca tinha ido para uma Copa do Mundo. Se coloque na pele dele, você arrasando e mesmo assim a seleção, o mundo te ignorando. Isso desmotivaria qualquer um, mas Alex era diferente. Ele continuou firme e forte em busca de mais títulos pelo seu clube. Só que o improvável aconteceu. Zico, ídolo de infância de Alex, estava assumindo o comando do Fenerbahçe
E a primeira coisa que ele fez foi dar a braçadeira de capitão para o craque brasileiro. Com isso, Alex foi destruidor na Turquia. Ele fez os torcedores do Fenerbahçe enlouquecerem e acabou com todos os demais por lá. O cara foi simplesmente demolidor. O clube venceu o campeonato turco e não só, Alex foi eleito pela terceira vez o melhor jogador do ano, com mais assistências e mais gols. Porém, eles não foram tão longe assim na Liga dos Campeões. Mesmo assim, aquilo tudo estava fazendo de Alex um ídolo imortal do clube. Na temporada seguinte, o Fenerbahçe foi forte para a Champions. Passaram com 11 pontos na primeira fase, o maior número que um time turco já havia conquistado. Mas nas oitavas, o Sevilha vinha forte contra eles e conseguiram marcar 5 gols na defesa do Fenerbahçe nos 2 jogos. Mas Alex deu 3 assistências, o que fez a disputa por pênaltis ser dramática. Eles passaram e nas quartas, a primeira vez na história de um time turco também, eles encararam o poderoso Chelsea e em casa venceram por 2-1. A torcida começou a acreditar que talvez fosse possível. Afinal, Alex estava destruindo, mas no segundo jogo, em 3 minutos o Chelsea já tinha conseguido empatar o jogo e venceram aquela partida, eliminando o Fenerbahçe, que mais uma vez terminava o ano sem títulos. Então, uma revolução aconteceu. Kocaman, o maior artilheiro de todos os tempos do clube na Liga Turca, se tornou o novo diretor de futebol do clube. Só um problema, ele supostamente tinha inveja de Alex. Alguns até teorizaram que era porque ele tinha medo de que Alex quebrasse seu recorde de mais gols na história do clube. Afinal, ele estava perto de bater. O que podemos dizer é que quando ele chegou no time, uma das suas primeiras sugestões foi tirar a braçadeira de capitão de Alex. Por quê? Bem, tudo o que ele disse à diretoria foi que queria se livrar de todos os brasileiros. O que aconteceu a partir dali foi loucura, porque o Fenerbahçe mais uma vez perdeu o título do campeonato, mas o time estava em processo de reformulação, então seria normal aquilo. Mas a torcida tomou as ruas da capital em sinal de protesto. Apenas um jogador era poupado, Alex, e como forma de reagir à onda de protestos, Kocaman demitiu o técnico e assumiu ele próprio o comando do time. E aí foram que as coisas pioraram ainda mais. Qualquer um podia ver que ele era péssimo técnico, o pior que já tive. Eles só precisavam dar uma olhada nos resultados. Ele nos tirou de 2 competições depois de apenas 1 mês no comando, disse Alex anos depois. Nesse mesmo período, o Fenerbahçe estava próximo de marcar seu 3º milésimo gol. Então, Kocaman começou a dizer a seguinte coisa para Alex: se a bola chegar até você, não chute, apenas passe para outra pessoa. Era nítido que ele não queria que Alex entrasse na história com aquele feito, e aquilo irritou ainda mais o craque brasileiro, que começava a se sentir sozinho no país. Mais engraçado é que mesmo assim, ele continuou no time, e no ano seguinte levantou a taça de campeão turco. Alex fez 28 gols, deu 16 assistências em 33 partidas pelo campeonato. Com 33 anos de idade, Alex ganhava ainda mais força no clube, se tornava ainda mais ídolo, e muitos já diziam que ele era o maior da história. Não fazia sentido o Kocaman querer tirar Alex, mas foi isso que ele fez na temporada seguinte. A FIFA acusou o time de corrupção e começou a investigar o clube. Prenderam o presidente e os principais jogadores acabaram saindo, mas Alex permaneceu e levou o clube a um título de Copa Turca, o primeiro em sua história, dando 3 assistências e 4 gols. Depois do título, Alex estava a 4 gols de igualar Kocaman como o maior artilheiro do clube. Adivinha qual foi a atitude do técnico então? Começou a deixá-lo no banco em todas as partidas. Alex foi tirar satisfação, afinal, não estava jogando mal. Sinto que você está tentando me ferrar desde o momento que chegou aqui, disse Alex, e Kocaman respondeu com essas palavras: seu sentimento está correto. Exatamente isso que você ouviu. Ele admitiu que queria atrapalhar Alex e nem tentou disfarçar. Tudo aquilo saiu na mídia e os torcedores ficaram ao lado do seu mais novo ídolo. E uma semana depois, inauguraram uma estátua de Alex, o homenageando de forma que Kocaman nunca tinha sido pela torcida. No jogo seguinte, os torcedores começaram a gritar o nome de Alex e pediram a demissão de Kocaman. Mas o técnico simplesmente retirou Alex de campo antes do segundo tempo. Mas o que ele não esperava era a atitude que Alex tomaria. Ao invés de se sentar no banco, ele foi até as arquibancadas e entoou os gritos da torcida ao lado deles.
Aquilo deixou o treinador furioso. No dia seguinte, o clube anunciou que Alex estava oficialmente no time reserva, mas mais uma vez ele tomou uma atitude surpreendente. Foi até o CT de treinamento e rasgou seu contrato com o clube, se demitindo. Os torcedores do Fenerbahçe, Besiktas e Galatasaray foram até a casa de Alex pedindo para ele ficar. Até os rivais queriam Alex na liga, porque eles sabiam que ele era um sinal de bom futebol. Com 185 gols e 162 assistências em 378 partidas, Alex era o terceiro maior artilheiro do clube, 4 gols antes de quebrar o recorde de Kocaman. Mas antes que pudesse ir embora, um carro preto apareceu na porta de sua casa. Alex e sua família foram obrigados a entrar. Foram levados até o Palácio Presidencial. Lá, o presidente Erdogan disse a eles: "Eu o chamei aqui para me desculpar com você em nome do povo da Turquia, para agradecer a você e sua família por tudo o que vocês fizeram por nós e para dizer que esperamos não perder vocês de vista, que um dia o futebol turco os recompensará integralmente por tudo." Alex era quase como um herói caído. Todos ficaram ao seu lado. Todos perceberam que ele tinha sido sabotado. Perceberam que mesmo assim ele foi épico e que merecia todas as homenagens possíveis. O que Alex fez à Turquia foi algo inacreditável. Mais de 8 temporadas no clube, ele conquistou seu torcedor e os rivais também. Nem Kocaman conseguiu destruir a imagem do mais novo ídolo do clube, que saía sem bater o recorde antecessor, mas de cabeça erguida e com o coração cheio de amor, voltava ao Brasil para também fazer história. Depois de sua saída do clube turco, Alex passou por uma temporada em Belo Horizonte. A torcida da Raposa foi em peso pedir para ele voltar a jogar no Cruzeiro e encerrar sua carreira por ali. A diretoria cruzeirense buscava também parceiros que pudessem viabilizar a contratação do jogador. Porém, ele voltou a Curitiba naquele mesmo mês. Alex disse que iria anunciar seu futuro em breve, só que ele já sabia o que iria fazer. "Na minha cabeça, já está decidido, mas no momento certo eu vou divulgar. Agora eu vou descansar um pouco, resolver minhas coisas e em 10 dias acho que anuncio tudo", comentou em sua chegada à capital paranaense. Ele não esperou e no dia 17 de outubro de 2012 anunciou que jogaria pelo seu time do coração, o Coritiba. Alex disse que tinha prometido para si mesmo que um dia voltaria ao clube para poder devolver tudo que o time lhe tinha dado no início de sua carreira. Para ele, era uma forma de gratidão e assim ele iniciaria o fim do seu ciclo no futebol. O menino de ouro estava de volta ao Coritiba para seus últimos momentos de genialidade. Com 35 anos, Alex mostraria que sua idade já avançada para o futebol era um mero detalhe. Faria do Coxa um time poderoso no Paraná e conquistaria o estadual com estilo. O time faturou o tetracampeonato em cima do Atlético Paranaense, seu grande rival. No Couto Pereira, o Coritiba enfiou 3-1 no Atlético, sendo 2 gols de Alex, e durante todo o torneio ele foi artilheiro com 15 gols, ganhando a chuteira de ouro. Vencer um título com Curitiba era o sonho de garoto realizado e colocar seu nome de uma vez por todas na história do clube. No Brasileirão, Alex seguiu jogando bem, marcou 12 gols em 28 jogos e foi artilheiro do time na competição, com destaque para seus 2 gols no empate em 2-2 contra o Santos na Vila Belmiro. O chutaço de fora da área na vitória por 2-1 sobre o então campeão brasileiro Fluminense e a bicicleta no empate em 2-2 contra o Bahia. Jogando tão bem pelo clube, algumas pessoas começaram a cogitar ele na seleção, porém, ele mesmo chegou a dizer que aquilo não aconteceria. Sabe por quê? No seu auge em 2002, Filipão não o convocou para a seleção, e agora, em 2014, seria impossível o técnico o convocar, e de fato, ele não foi. E de certa forma, foi até bom, já que escapou do lendário e famigerado 7-1 no futuro. Nesse momento, ele criou o movimento Bom Senso Futebol, que cobrava melhorias salariais aos atletas da base e de divisões inferiores. O movimento chegou a debater com deputados para que eles pudessem fazer pressão na CBF, pedindo também outras melhorias no futebol brasileiro. O movimento em si não deu em nada. Mais uma vez, Alex via seus planos sendo sabotados por dirigentes do futebol brasileiro. No mesmo ano, ele ajudou o Coxa a fugir do rebaixamento, já que seu time tinha perdido diversos jogadores ao longo do ano. Ele também conseguiu fazer 6 gols e 6 assistências, mas era impossível fugir do inevitável. O seu corpo estava no limite e ele decidiu, ao término da temporada, encerrar sua carreira.
no clube que iniciou ela. Chegava ao fim a trajetória de um dos maiores meias da história do futebol brasileiro e o camisa 10 com maior quantidade de gols que o Brasil já teve pós-Pelé e Zico, com impressionantes 422 gols em 1.035 jogos. Mas não foram somente gols, foram jogadas lindas. Você pode perguntar para qualquer torcedor do Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe. Alex foi um monstro sagrado, jogou como poucos e mesmo com a máfia do futebol vindo atrás de si, ele conseguiu entrar na história de tantos clubes. Alex foi um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro conseguiu produzir. O que achou do vídeo completo da história de Alex? Se assistiu até aqui, comente aqui embaixo, careca, para que eu possa saber que você viu tudo. Muito obrigado a todos pelos comentários e likes. Fui!